João, você que escreveu o livro aqui, Muitos Mundos, Uma Voz. Isso é um estudo sobre o direito humano à comunicação. O livro que o João acabou de publicar. Como você vê esse direito à comunicação na Venezuela? Porque numa situação de crise, e o Fernando falou da divisão da sociedade quase ao meio, né? Todos se reivindicam ter o direito a comunicar. Mas geralmente o direito alternativo não é visto com muitos bons olhos. Quer dizer, como você vê essa necessidade de um equilíbrio de todas as partes, de toda a sociedade, ter o direito, e de todo cidadão, né? Ter o direito à comunicação. Em primeiro lugar, é importante a gente destacar o seguinte: uma concessão pública não é uma coisa em caráter definitivo. Ela está sempre sujeita à avaliação, tem um período determinado e pode ser renovada ou não. Causou estranheza e talvez esse ruído todo aqui na mídia brasileira, porque a gente vê que no Brasil não há nenhum mecanismo transparente de avaliação, se é que há alguma avaliação feita em cima dessas concessões públicas de radiodifusão. Então, para a população em geral e as próprias emissoras se comportam como se fossem donas dos canais de transmissão e não operadoras de uma concessão. Então, acredito que vem dessa confusão o início aí desse destaque tão exagerado a essa questão. A RCTV, como a matéria mostrou, já descumpriu a legislação venezuelana e foi punida em outros governos anteriores. Então, como a Elaine falou, não pode ser tratado exclusivamente como uma questão de controle da informação por parte do governo Chávez. E se ela não cumpre a Constituição, não cumpre a lei, não cumpre as regras do contrato de concessão, eu acho que é justo que o governo não renove essa concessão. E é importante destacar a diferença. A concessão não foi cassada, ela deixou de ser renovada. O governo esperou até o final. Exatamente, ele cumpriu o contrato até o final, avisou que não iria renovar e realmente não renovou. E aí, a gente fazendo um paralelo com a questão aqui no Brasil, eu acho que talvez o interesse tão grande das empresas de comunicação em cima desse fato da Venezuela é o medo em função de que hoje há uma discussão, inclusive aqui na Câmara dos Deputados, em função do Encontro Nacional de Comunicação, uma discussão que passa também por essa questão. Como são feitas as concessões? Qual o critério de fiscalização? Existe alguma fiscalização sendo feita ou a renovação é automática? Essa é uma questão justamente em função do seu trabalho, quer dizer, o direito de comunicar. Quem tem o direito de comunicação? São os concessionários ou é toda a sociedade? Não é? Uma outra confusão também que se faz é o seguinte: uma empresa de comunicação não pode reivindicar liberdade de expressão. Isso é um direito individual e não de uma empresa. Então, a gente vê o seguinte, que as informações, porque são veiculadas pela mídia, que tem interesses específicos, comerciais e políticos no uso dessas concessões, não tratam a questão exatamente como ela é, não dão voz a todos os lados da questão, com a intenção justamente de convencer a opinião pública de que o governo Chávez agiu fora da lei, o que não é verdade. Eu poderia fazer até um comentário com relação a isso, porque é o seguinte: se fala muito que a comunicação na Venezuela tem esse totalitarismo e tal, e aqui no Brasil a gente não discute, e se fala dessa polêmica que foi criada. Mas, na verdade, não há polêmica nenhuma. Essa polêmica ela foi construída, é uma falsa polêmica. Porque como é um fato corriqueiro, ela é um fato... Por que ela virou polêmica? Porque foi na Venezuela. Então, essa clivagem que o Fernando coloca é uma coisa que a sociedade também precisa compreender. O sistema político venezuelano passa por um processo de transformação e a sociedade precisa compreender isso. A Venezuela está construindo um novo tipo de Estado. A Venezuela caminha para uma outra forma de organização da vida da sociedade. Então, é óbvio que isso também causa medo, não só a discussão das próprias concessões, mas sim que tipo de governo é esse que está começando a existir na Venezuela. E essa clivagem, Fernando, ela é absolutamente salutar, porque assim, não dá para a gente esquecer que o que está havendo na Venezuela e que se expressa nas ruas, cotidianamente, em cada esquina, é a velha luta de classes, né? Onde a gente tem ali uma elite dominante que comandou a vida daquela sociedade durante anos, sugando todas as riquezas, e agora nós vemos a maioria da população podendo se expressar e se expressar com poder. Então, é quase que impossível que essa clivagem não apareça de forma definitiva e a gente tem que tomar posição com relação a isso. Fernando? Essa briga está diretamente, entre essas duas facções, esses dois grupos políticos, está diretamente conectada a esse fracasso que a classe política venezuelana teve em propor soluções pela via liberal, pela via que alguns consideram democrática ou
enfim, de uma tradição mais ligada ao que a gente acompanha na Europa, nos Estados Unidos, e que fez com que um militar que havia tentado o golpe de Estado, é importante ressaltar isso, em 92, não teve sucesso naquela ocasião, ao tomar o poder, tenha permanecido com grande apoio popular, e não é isso que a gente vê na mídia brasileira. Agora, por outro lado, assim, acho que é também importante contextualizar o que ocorre na Venezuela hoje com a realidade latino-americana, né? Acho que é importante notar também que essa discussão sobre as concessões ela não acontece só na Venezuela, né? Há um movimento no Brasil, mas também no México, há coisa de 2, 3 semanas, o Supremo Tribunal local, né, a Suprema Corte local, ela considerou inconstitucional uma lei que havia sido aprovada no Congresso que dava uma renovação automática, quer dizer, na verdade não era renovação, uma concessão automática de canais digitais aos concessionários analógicos. Então, há um temor, suponho eu, por parte dos empresários da comunicação na América Latina relacionados a esse temor relacionado a esse debate que vem ocorrendo, mas que, ao meu ver, poderia proporcionar, e acho que é uma discussão importante ser feita no Brasil, o estímulo à criação de autoridades reguladoras que não ficassem reféns nem do Estado e tampouco do mercado, que fossem autoridades que tivessem a participação da sociedade. É a segunda vez que você fala em autoridades reguladoras e a Elaine levanta o dedo. Deixa eu ver o que ela quer falar. Porque, veja bem, no México, além disso, a última lei que foi aprovada agora, que inclusive está sendo alvo de ações de inconstitucionalidade, essa lei que é chamada lei da Televisa, porque foi imposta através de uma chantagem pela Televisa. Pasmem, essa lei diz textualmente que os índios não podem ter um canal, não podem jamais ter um canal para expressar as suas ideias. E considerando que o México tem 60% a 70% da população é originária. Então, e disso quem fala? Né? Qual o debate que se faz sobre esse fascismo, esse totalitarismo? Né? E aí, quando fala de regulação da sociedade, eu particularmente entendo que o poder cidadão na Venezuela, que é um poder constitucional, é a regulagem que eu imagino absolutamente Mas especificamente para os órgãos, para os órgãos de comunicação. É para tudo, essa que é a questão. O poder popular é para todas as leis. Então, por exemplo, aqui nós estamos ainda lutando, né, hoje um debate aqui na Câmara, inclusive discutindo isso, para ter um conselho que regule, para ter o controle social, para avançar no controle social. Na Venezuela, tanto com relação à mídia quanto para qualquer outra coisa, você faz ali um abaixo-assinado de 20% do eleitorado e você muda qualquer lei, se você quiser. Tanto que a burguesia ou a elite dominante venezuelana usou desse estatuto, que é o Estatuto Constitucional, para tentar a retirada do Chávez. Então, quer dizer, a própria elite dominante, que tanto preza as leis e que tem que defender a lei e o rigor da lei, agora, porque burlou a lei, né, e foi tirada a concessão, agora reivindica o quê? Que é um totalitarismo. Então, assim, é uma paranoia, né, que a gente não consegue, uma esquizofrenia, porque ao mesmo tempo, quando estão no poder, usam o Estatuto da Lei. Quando não estão, aí a lei não serve mais. Por quê? Porque a lei foi construída de forma democrática pela cidadania. Então, eu acho, Fernando, que esse Estatuto, esse Conselho de Regulação Social, eu acho que na Venezuela eles já avançaram quilômetros da gente. Nós ainda estamos muito patinando em cima disso. Nós vamos aprofundar um pouco mais essa questão e também pegar esse caso venezuelano por outros ângulos, que são vários, né? E nós faremos isso logo depois do intervalo, quando voltaremos para continuar conversando sobre as relações entre o governo e a televisão, não só na Venezuela, mas em toda a América Latina. Nós voltamos já.